Bom, vamos lá, senhores. Começando o terceiro episódio aqui. A gente vai falar sobre agilidade, falar sobre agilismo, falar sobre agilistas, falar sobre tudo que é ágil. Bom, meu nome é Jaime Nagase, sou um dos âncoras, que o pessoal agora tá me elegendo como o âncora para a gente poder puxar cada um dos episódios aqui. A gente está trazendo o Denis Capeto, desenvolvedor sênior da Magazine Luiza, junto com a gente para poder fazer, participando do episódio, perguntas e respostas. Isso aí, beleza, galera? José Marum, continua vindo da Bahia aqui, da empresa do Arnold Schwarzenegger da Alemanha, né? Desenvolvedor sênior Java. Agradeço a participação. E agora o Thomas, que é o nosso foco principal, nosso querido, lindo, maravilhoso, bonitinho, chamado Thomas Casais. É só para lembrar que também tem vídeo, as pessoas estão vendo que então, a imagem não é não dá pra mentir. Você é bonito. Não, você tem olhos para beleza interior. Aí a gente pode começar a conversar que fica melhor. E ele é agilista na DASE. Legal. Ô, Thomas, você não quer contar um pouquinho da sua carreira? Lógico. Por favor. Vamos lá. Eu comecei com tecnologia desde cedo, assim, acho que desde molequinho, 14, 15 anos, assim, micreiro total. Abrir computador do vizinho, do tio, arrumar impressora de alguém. Então, comecei com essa vibe, assim, de conhecer tecnologia micreiro total, hardware. Fui estudar análise e desenvolvimento de sistemas. Não me dei bem com a tela preta, já contando aqui, dando spoiler. E no final das contas acabei me enviesando para a área de processos efetivamente e passei ali dentro de empresas como a D-Link, onde eu fui estagiário, dava suporte mesmo, um help desk aí, telefone, ajudava a galera com aquele modemzinho cinza do Speed. Quem não teve um modemzinho cinza do Speed em casa? Nossa. E depois de um tempo eu fui trabalhar no escritório de advocacia, também com suporte, mas é aquele lugar que você faz tudo. Você cuida do servidor, a dar suporte na máquina, você cria um site em WordPress, lá, você faz tudo que tem direito. E aprende pra caramba, né? É onde você cria casca aí, você cria cicatriz e calo para poder conseguir ir pro mercado. Graças a Deus tive uma oportunidade bem bacana no Itaú, fiquei lá 7 anos, foi onde eu conheci o Jaime. Tive a oportunidade de trabalhar com esse japonês bonitinho aí, eu vou retribuir os elogios do início. E por lá eu tive 3 grandes momentos ali de carreira. Eu entrei, na época tinha cargos técnicos ainda no Itaú, então era meio que ajudava no contexto de field services dos prédios do Itaú, mas muito mais como auxiliar, um assistente, e aí fui ganhando expressividade ali com que eu trabalhava, ganhando conhecimento, evoluindo em conhecimento, e me tornei analista de gestão de serviços. Então trabalhei por muito tempo com gestão de serviços, 3 anos com gestão de serviços, tanto de service desk, field services, impressão, projetos que envolvem end user, então passando por todas essas partes, até que num determinado momento a gente começou a ter uma transformação um pouco mais digital dentro do Itaú. A questão da criação das comunidades foi bastante difundido dentro do mundo de tecnologia em geral na Visão Brasil, por conta da expressividade do tamanho do Itaú. E eu acabei conhecendo agilidade ali dentro do Itaú, comecei a trabalhar um pouco com agilidade, comecei a me aprofundar no tema agilidade, até o momento que eu tive a oportunidade de sair para poder continuar evoluindo em agilidade. Eu já estou 1 ano e 5 meses na DASA. Legal. Vou pegar a primeira pergunta, tá? Manda bala. Pra puxar. O que é agilidade? De verdade. Não vem com esse papo de livro. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma assim, pergunta como mais funciona, específica, né? Gente. O que você faz no seu dia a dia, né? Poxa, nada, né? Eu fico o dia inteiro. Eu vou começar respondendo as duas e vou emendar numa só, tá? Tipo, tentar fazer uma resposta só respondendo as 2 perguntas. Agilidade é diferente do que muita gente imagina. A galera tem o costume de achar que quando fala agilidade, associar a velocidade. Então, tipo, putz, ser ágil, onde eu queria. É ser rápido? Não necessariamente. Tipo, agilidade tem a ver diretamente, eu posso dizer que são sinônimos. Agilidade é sinônimo de adaptabilidade. É você ter a capacidade de se adaptar ao ambiente que você está, ao cenário que você está, à necessidade do seu cliente, para entregar o valor que o cliente precisa da melhor forma possível, no melhor tempo possível. Então, quando você consegue entender que
a agilidade não tem a ver com velocidade, tem a ver na sua capacidade de se reinventar, de se recriar dentro do cenário que você tem, se adaptar à questão que você está inserida, aí sim você está vivendo agilidade. E quando falam para mim assim, putz, o que você faz no dia a dia? Então, no contexto que eu estou inserido, eu como agilista não posso me dar o luxo de ser apenas o by the book do Scrum, o by the book do Kanban, o by the book do Safe. Eu tenho que me adaptar à necessidade da companhia. Então, eu tenho 12 áreas que me demandam para esse software. Pensando em 12 áreas diferentes, eu tenho stakeholder de todo tipo. Tenho stakeholder que é médico, que é coletador, que é a pessoa que atende o paciente na ponta nos laboratórios da DASA. Eu tenho stakeholder do financeiro, do jurídico. Então, cada um fala uma linguagem. E aí, hoje, o meu trabalho, basicamente, é conseguir entender o que essas pessoas precisam junto com o time de produto para poder conseguir fazer com que isso chegue da melhor forma possível para o time de tecnologia, para que o time de tecnologia tenha o melhor entendimento possível daquilo. E aí, o meu trabalho aqui é otimizar o processo para que ele tenha a menor quantidade de gargalos, para que ele tenha a melhor cultura possível para as pessoas, para que possa ser medido de uma maneira coerente. E aqui, tipo, a gente fala de Peter Drucker, né? O que não se mede não se gerencia. Mas trazer pessoas à frente de processos e métricas dentro de um time de tecnologia, a gente precisa de 3 pilares muito bem estruturados. O primeiro dele, pessoas. Então, eu tenho ali a figura de um manager, de uma manager, que vai tratar da figura de pessoas, vai tratar da evolução das pessoas, vai tratar do ambiente, vai tratar tecnicamente também um pouco de como essas pessoas se desenvolvem. Eu tenho processos e eu tenho produtos. Em cima disso aqui eu penduro tecnologia. Legal. Então, se eu tenho um tripé que ele falha, basicamente a tecnologia não para de pé. E o tripé quem toma conta é você. O tripé quem toma conta são várias figuras. Produto é o Product Owner, o Product Manager. Tá bom. Processo aqui, o Agilista, Agile Master. Tá bom. E pessoas, um Tech Manager ou uma Tech Manager. Tá bom. Tomás, o agilista, ele tem um papel, assim, então, meio transversal, assim, tem uma questão, assim, de disseminação de conhecimento, de práticas, ou você tem realmente mais um pilar, assim. A minha pergunta é, você fica junto com os times ou é um time separado, assim, sabe? Eu estou dentro do time de desenvolvimento, da squad multidisciplinar, onde eu tenho pessoas de desenvolvimento de software, tenho pessoas de qualidade de software, tenho pessoas de dados, tenho pessoas de produto, pessoas que cuidam de pessoas, no caso gerentes, efetivamente, e tem eu lá como a figura que meio que é um barramento que conecta tudo isso. Tá bom. Ô, Tomás, agora uma pergunta, né? Beleza, tá muito bonito como funciona e tal, mas vamos falar de treta, assim, né? Ou seja, você já teve a experiência, assim, de tipo, trabalhar numa empresa que, você conhece as práticas, você acredita e sabe que funciona, mas a empresa não comprou 100%, sabe? Então, você tenta aplicar uma prática, alguma coisa assim, e ainda, além disso, você tem um desafio de tentar convencer de que aquilo funciona? Existe essa realidade assim? Muito. E em alguns casos, aí também é da consciência da pessoa que está na figura de agilidade ali. Literalmente, alguns casos não vai caber tudo. E você também tem que saber dosar para você não sair enfiando coisas goela abaixo que não vão gerar valor no final das contas. E vai ter o cenário que eu acho que é o pior, assim, que é quando você não tem autonomia. Que aí, de fato, é quando você cai num lugar que você entende que aquilo cabe, que aquilo gera valor, que aquilo vai apoiar dentro de um contexto do time, e aí a empresa gera um embarramento. Então, não vou citar nomes de empresas aqui, mas tem empresas no mercado hoje que, se você falar que você vai tratar diferente daquilo que está no by the book, meio que você é barrado. Tem lugares que você tem que trabalhar, por exemplo, com Kanban disfarçado de Scrum para você conseguir ser aceito ali. Deixa eu colocar um parênteses então aqui. O que você está querendo dizer é que na realidade tem gente que usa Kanban e Scrum só para falar que existe agilidade, mas na verdade está usando Waterfall e está usando imposição de entrega. Sim. É isso que você quer me dizer. Tem. E é só para falar que existe o processo de agilidade, para vender para o mercado e falar assim, ó, existe. É isso? Sim, tem muito lugar que é assim, que é literalmente desse jeito, é ágil na parede, mas não é ágil na essência.
Então tem... Agiu na parede e não na essência. Essa eu vou guardar, hein? Pode, essa aí eu vou anotar. Essa eu vou colocar aqui na parede. Vale uma camiseta, hein, mano? Ah, moleque! Mas é a realidade, porque, tipo, agilidade, ela é uma cultura. E cultura, vou trazer Peter Drucker para a conversa de novo, né? A cultura como é a estratégia no café da manhã, né? Então, se você tem uma estratégia de ser ágil, mas você não consegue transpilar isso para uma cultura dentro da sua empresa, dentro do seu time, simplesmente a cultura que já existe, ela vai devorar a tua estratégia. Então, você vai só se esforçar para deixar o ambiente colorido, bonito, do jeito que a galera acha que o Google é, entendeu? Chamar de squad em vez de time ou de qualquer equipe, né? Vai só usar os buzzwords da vida. Então, hoje o grande desafio das empresas que são tradicionais, e eu incluo a DASA nessa jogada, é você conseguir tratar da cultura das pessoas. Transformação digital, ela não tem a ver efetivamente com digitalização de software ou qualquer outra coisa. Ela tem a ver efetivamente com cultura. E ela é algo que é uma jornada que é muito longa e muito árdua. Ô, Thomas, vamos para essa vertente aí. E aí, já viu alguma treta acontecendo? Indo mais um pouco para a pergunta pro Denis que aconteceu. Por exemplo... A gente quer saber de treta, né? A gente quer saber da pancadaria, cara. Você foi lá e falou assim, quero fazer isso bagunça. Aqui. O cara virou da squad e falou assim, não vou fazer. Não faz sentido. Ou porque o cara não entendeu o processo, ou porque o cara tem uma mentalidade antiga. Já viveu esse tipo de coisa? Trabalhei com uma pessoa que depois essa pessoa se tornou parceira demais, mas o início da relação foi conturbado ao extremo. Novamente, contexto de transformação. A pessoa tinha um contexto de trabalho onde ela estava inserida que ela acreditava que aquilo funcionava bem. E quando ela trazia aquela realidade para um contexto de times inseridos em uma cultura de agilidade, a forma com que ela trazia não dava match. E para conseguir colocar isso dentro de um movimento saudável entre o time, desenvolvimento e produto, foi árduo pra caramba. Então, tipo, de tretar e falar, não vai ser assim, tá aqui, por que a gente não vai tratar assim? De blindar o time para o time não ver esse tipo de coisa, de conseguir estancar o time, isolar o time para que o time entenda que o que chegava para ele estava tudo redondo, mas eles não tinham uma visão clara de todo o imbróglio que era entre a transição do qual que era a necessidade do cliente, passar pelo time de produto e chegar para eles desenvolverem. E essa pessoa, posso dizer que graças a Deus ela foi entendendo, estudando e evoluindo, e ela conseguiu captar qual que era a mensagem, captar qual que era a necessidade. E depois de quase 6 meses assim, de puro storming, assim, falando de Tuchman, pura treta, só pancadaria, as coisas começaram a fluir no nível bacana, a ponto de a gente conseguir juntar a relação do time com o produto e se tornar uma coisa só. Indo para essa linha, qual que é o tipo de formação, ou se não tiver uma formação, né? Mas quais são os conhecimentos que você imagina assim, para quem está começando, para quem está assistindo aqui, né? E se interessou, o que ele teria que ter de conhecimento ou que vá para esse caminho de agilista, sabe? A gente não tem efetivamente um único caminho. Quem está começando a estudar agilidade, acho que o primeiro ponto é entender que, de fato, as certificações podem apoiar, mas a certificação é a mesma coisa de você ter a medalha de escoteiro, você nunca ter ido no acampamento de escoteiro, entendeu? Você tem lá a sua certificaçãozinha, sou Scrum Master, mas você nunca viveu aquilo na sua vida. Então, efetivamente, as certificações apoiam? Super apoiam. Mas eu entendo que antes de você buscar uma certificação, antes de você se encantar pelo postar o printzinho lá no LinkedIn falando que você é certificado tal coisa, é entender de fato o que é agilidade. E aí eu vou começar aqui falando desde você entender o que são os princípios da agilidade, você entender onde você pode atuar a nível de frameworks, a nível de métodos, a nível de diversas ferramentas que existem no mercado, você conseguir entender a sua realidade, você conseguir olhar e falar assim, poxa, calma aí, para mim isso aqui cabe, isso aqui é muito bacana, e eu recomendo basicamente 3 grandes leituras para quem quer começar com agilidade. O livro do David Anderson,
conhecido popularmente aí como livro azul, mas é Kanban, a estratégia evolucionária para o seu negócio. Scrum nas trincheiras, antes efetivamente do Scrum Guide. Acho que esse livro também divide águas, ele consegue mostrar para você o que é a realidade de trabalhar com agilidade dentro de um time. E eu indico o livro do Rafael Albino, que é Métricas em Times Ágeis, que esses 3 livros dão uma boa base. E se você realmente quer viver a agilidade no começo, você quer pivotar, falando aqui de pessoas como eu, que pivotou a carreira para agilidade, ou você quer inserir a agilidade no seu contexto de trabalho, não se privar do tentar. Agilidade, como falamos, ela é adaptabilidade. Então, você vai ter que passar por um processo de tentativa e erro. A partir do momento que você começa a colocar aquilo em prática, aquilo vai te forjar, vai te formar como uma pessoa de agilidade. É engraçado você comentar isso, porque assim, pelo menos no meu LinkedIn, cara, acho que a certificação que mais aparece lá, a galera compartilhando, é de Scrum. Formação, sei lá, um Foundation, Scrum Master, é sempre assim, de Scrum. É a certificação que mais aparece lá, assim. É impressionante. Eu acho que muita gente que trabalhava antes como gerente de projeto, aquele papel mais de um modelo anterior, assim, vamos dizer, uma forma diferente de trabalhar, né? E aí resolveu tirar esses monte de certificação que você está falando aí para tentar ir para agilidade, né? Mas, cara, é uma enxurrada, assim, de gente compartilhando essas certificações. Pelo menos para mim, né? Ô Maron, você tem alguma pergunta, cara? Eu gostaria de fazer uma pergunta polêmica aqui também, né? Aproveitar. Né? Você vendeu muito bem o seu peixe, né? Tipo, tô quase convencido, mano. A gente precisa da agilidade para resolver. Vou colocar na minha casa aqui para poder fazer compras, né? Então, resolver todos os problemas do mundo. Não, eu queria realmente perguntar, né? Tipo, te deixar numa saia justa aqui. Tipo, existem situações assim que você acha que a agilidade talvez não ajude? Existe, com toda certeza. Olha só. Existe sim. Eu como uma pessoa de agilidade e não como uma pessoa que carrega o Scrum Guide debaixo do braço ou qualquer outro ortodoxo, né? Ortodoxo de algum framework, eu tenho que entender que a agilidade ela é adaptabilidade. A gente volta lá para o começo da conversa. E se for necessário para se adaptar, eu tiver que usar qualquer outro tipo de framework, eu tiver que criar algo que se encaixe e adeque na necessidade que eu estou vivendo com o time que eu estou ou com o contexto de empresa que eu estou, do setor que eu estou, eu tenho que fazer. Porque o meu objetivo é entregar valor para o meu cliente. O objetivo é gerar valor para aquilo que a empresa espera, para aquilo que o cliente espera. E não necessariamente isso está amarrado a qual framework que eu vou usar, qual método que eu vou usar. E eu tenho que lembrar sempre, 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 que atrás de todos os livros, literatura, certificações ou o que for, antes de tudo isso, bem antes de tudo isso, vem pessoas. E se eu não consigo gerar um ambiente onde as pessoas se sentem confortáveis, onde as pessoas se sentem livres, com autonomia, com um ambiente disponível para criação, leve, onde elas consigam aprender, executar e evoluir como pessoas, como profissionais, eu posso colocar o framework que eu quiser, se eu não colocar isso como um pilar principal, eu vou quebrar. Eu vou quebrar aquele time, eu vou quebrar aquele ambiente, eu vou quebrar aquele negócio. Então, primeiro de tudo, pessoas. Segundo, o contexto que eu estou inserido. Depois eu venho pensando efetivamente o que eu vou usar. A minha pergunta mesmo é porque a gente falou muito sobre essa história de que a agilidade ela parece ser muito mais uma cultura mesmo do que um set de guidelines, né? Mas eu acredito que dessa forma fica uma coisa muito abstrata, sabe? Por isso que eu gostaria de tentar entrar no cerne do... assim, provavelmente existem, tipo, alguns... como é que fala? Alguns pilares, assim, né? Tipo, pro que define. Não, isso aqui é agilidade, né? Tipo, agilidade, tipo, independente do framework que você for usar, é isso aqui que você vai ver, sabe?
né? Tá. Eu vou trazer aí um pouco do by the book do Scrum para cá, que é algo que eu acredito bastante. Transparência, inspeção e adaptação. Acho que quando a gente tem esses 3 pilares, independente do que eu usar, eu vou conseguir um bom resultado. Transparência é basicamente, se você quer que alguém faça aquilo que você acredita, você tem que dar o mesmo tom da informação que você recebe. Então, você precisa ser transparente ao nível de é isso que a empresa precisa, é isso que o cliente precisa, todo mundo tem que estar no mesmo nível de informação. Todo mundo tem que saber exatamente o que precisa ser feito de ponta a ponta. Óbvio que nem tudo a gente vai conseguir passar. Tem informações que vão ficar presas em algum nível por conta de alguma criticidade, alguma confidencialidade, algumas para poder blindar efetivamente o time, para você conseguir garantir motivação, garantir evolução, mas transparência é o cerne. Se você não consegue ser transparente com o seu time, se você não consegue ser transparente com o ambiente que você está inserido, já começou errado, já é menos um pilar para sustentar o telhado ali, tá? Inspeção. Inspeção não é microgerenciamento, tá? Já para deixar bem claro aqui, não é eu ficar lá no BNN, no bafo na nuca das pessoas com quem eu trabalho, para saber o que elas estão fazendo ou garantir que elas estão produzindo algo. Isso não tem nada a ver com inspeção. Inspeção é no processo, é no ambiente que nós estamos inseridos, é no produto, no que nós estamos entregando para o cliente, se aquilo está gerando realmente o valor esperado. Se nós estamos realmente sendo eficaz naquilo que a gente está se propondo. E a adaptação, ela vem para poder suprir essa necessidade da inspeção. Se eu vejo que eu estou falhando em algo, que tem algo que precisa ser aprimorado, tem algo que precisa ser melhorado, eu vou adaptar para que eu possa ser mais eficiente em cima da minha entrega eficaz. Tem um ponto aqui, né, Thomas, que as pessoas, elas, quando a gente fala de agilista, ou agilismo, ou ágil, ou whatever, né, é o conceito do MVP e que isso dá uma ideia de entrega rápida. Então, um ponto que eu queria colocar aqui é, por mais que a gente fale de waterfall, ele literalmente ele espera mais ou menos uns 6 meses para você planejar o todo de um desenho tudo. Então dá uma ideia que você ficou 6 meses parado sem fazer nada, né? E na hora quando a gente fala de agilidade, a gente planeja menos, em espaços menores, com entregas de valor. Então, em vez de eu desenhar o todo e esperar o todo inteiro ficar pronto para entregar para o cliente, eu entrego pequenas partes com planejamentos menores, com sprints menores. Então, deve ser mais ou menos isso a ideia de velocidade que o pessoal acha. Sim, e de fato acho que o ponto da agilidade é a participação do cliente no processo como um todo. Se a gente for olhar aqui puramente para o waterfall, né, a gente vai ter lá, tive uma ideia, aí eu vou levantar requisito, aí eu vou entender tudo que o cliente quer. O cliente é inserido nesse momento, no início, tudo que ele quer. Aí eu vou, do análise de requisitos, eu vou determinar quais são os requisitos técnicos, vou falar com segurança, vou dar para o time desenvolver, vou dar para o time testar. Depois que está testado, eu chamo o cliente de novo para ele participar de uma determinada parte. O MVP eu acho que é um conceito que esclarece. Tem MVP, dependendo do tipo de produto, que ele vai realmente demorar 6 meses, 3 meses, 1 ano para ser lançado, porque pode ser que só gere valor para um determinado contexto na vida do cliente a partir do momento que o software tem um mínimo de forma, a partir do momento que o produto tem um mínimo de forma. Então, basicamente, pensa o iFood, tá? Pensa um app de entrega de comida. Se eu chegar lá e falar assim, tá pronto o cadastro, eu quiser colocar ele na loja de aplicativo, ele não é um aplicativo de delivery ainda, entendeu? Ele não é um aplicativo para você pedir comida ainda. Então, por mais que aquilo faça parte do MVP, o MVP só vai estar pronto a partir do momento que eu tenha vários passos. O que muda é que, a partir do momento que eu vou priorizar qual que é o primeiro item que eu preciso fazer dentro do meu MVP, é a tela de cadastro. Legal, a gente vai fazer o cadastro do cliente. O cliente ele é envolvido para falar como que ele quer a tela. Quando a tela está pronta, ele visualiza a tela. Ele testa aquilo realmente, vê aquilo funcional. Ele vendo aquilo funcional, ele aprova. E se não está legal, ele reprova e aquilo já é ajustado imediatamente. E quando a gente fala de priorização e pensa em waterfall, normalmente o que acaba acontecendo? Se eu sou puramente waterfall, eu desenho algo aqui e daqui 6 meses eu entrego. A necessidade do cliente 6 meses, o Jaime de 6 meses de hoje não é o mesmo Jaime de 6 meses atrás. As necessidades do Jaime já mudaram. As necessidades do Denis, do Maron já mudaram. De qualquer pessoa que estiver assistindo a gente aqui, de 6 meses você muda suas necessidades.
Você não é a mesma pessoa. Então, imagina no contexto de uma empresa também. Ela muda, ela tem necessidades diferentes, né? No contexto de um cliente. Vai mudar. Então, quando a gente fala de waterfall, que demorou 6 meses, 1 ano para entregar algo, quando eu entrego a necessidade do Jaime, a necessidade de 6 meses, 1 ano atrás. Eu não entrego a necessidade atual. Quando eu venho fazendo esse processo de pequenas entregas, por mais que eu ainda não tenha entregue o meu MVP, por mais que eu ainda não tenha entregue o valor, não tenha postado um aplicativo na loja de aplicativos ainda, eu venho acompanhando a mudança de necessidade, e aí por isso que hoje o papel dos designers, e aí não vou colocar aqui como UX, porque a gente tem diversas categorias de profissionais de designer, por isso que a importância dos profissionais de designer dentro do processo de desenvolvimento em agilidade, porque é onde eles vão descobrindo a necessidade do cliente e redescobrindo a necessidade das pessoas no decorrer do desenvolvimento. E isso permite a inspeção e a adaptação também do produto. Eu consigo entender o que o cliente está pedindo. Poxa, calma aí. Hoje é legal aparecer a lista de restaurantes empilhada. Amanhã já não é mais legal aparecer empilhada. É legal aparecer em blocos, de quadradinhos na tela. Então, a importância de eu estar sempre entendendo a necessidade do meu cliente é que quando eu for lançar MVP, a chance de eu lançar muito mais perto do que o cliente precisa é maior. E aí, quando eu lanço isso muito mais perto do que o cliente precisa, o meu NPS como empresa sobe muito, o engajamento da minha marca sobe muito, e a gente está num mundo que é capitalista, efetivamente. As empresas, no final das contas, miram em grana, e se eu consigo entregar um software que, por mais que tenha demorado um tempo similar a um desenvolvimento waterfall, eu consigo entregar aquilo que realmente faz sentido para o meu cliente naquele momento que ele está captando, que ele está pegando o meu produto para utilizar, que ele está pegando aquele aplicativo para fazer uso na vida pessoal dele, a chance de eu conseguir alavancar isso e subir e ganhar escala e crescer com isso é muito maior do que eu entregar algo que não tem nada a ver com o contexto da pessoa no momento que ela está inserida. Então, acho que a agilidade e o waterfall, ela tem essa quebra, não necessariamente pelo tempo. Como a gente falou lá atrás, agilidade não tem a ver com velocidade. Essa quebra vai ser muito de eu estar exatamente grudado com a necessidade do meu cliente. Eu estar grudado com o que é valor para o meu cliente. E isso vir acompanhando e conseguir fazer uma entrega que seja realmente casada com a necessidade dele. Então, eu vou entregar efetivamente o que é valor. Eu não vou entregar qualquer coisa que na minha cabeça como cliente, eu acho que aquele cliente vai querer algo daquele jeito. Cara, Thomas, acho que uma coisa que indo na prática aqui, quando você fala, você tem um agilista por squad, né? E aí você vai ter métricas diferentes hoje, aí na real, como é na DASA, você tem métricas diferentes de um agilista de uma outra squad? Ou vocês têm um consenso de quais são as métricas que deveriam estar em todas? Quando você fala de ágil em escala, você pensa produtos que se correlacionam, tem dependências um do outro, você tem algumas visões de métricas similares entre os times, elas podem até funcionar, mas na prática isso não é a verdade absoluta. Por quê? Já viu falar daquele livro Como Mentir com Estatísticas? Uhum. Basicamente, se eu te der qualquer métrica aqui, sem você ter um contexto do que ela está inserida, qual é a realidade, o que está acontecendo, você vai ter a sua interpretação e ela pode ser 100% enganosa do que é a realidade do time. Então, obviamente, todos os times vão ter métricas distintas uma da outra, por mais que eu tenha um time que use a mesma métrica, o mesmo conceito de métrica que outro, os resultados vão ser diferentes e métricas, elas não servem para comparação. Acho que esse é o primeiro paradigma que a gente precisa quebrar. Eu nunca vou pegar o time do Maron e vou comparar com o time do Denis. Eu nunca vou comparar. Porque são times distintos, produtos distintos, contextos distintos, pessoas distintas, são totalmente diferentes. E cada um vai ter a sua relação com as suas métricas dentro do seu contexto. Então, as métricas elas servem para os times se compararem entre si. Então, o time se autoavalia, o agilista ajuda na análise do time, o profissional de produto consome aquilo também, o manager do time, a manager do time consome aquilo da mesma forma. Então, aquilo serve para o time, única e exclusivamente para o time. Legal. O Denis e Maron, você tem mais alguma pergunta? Eu queria, bom, para finalizar,
Eu queria por exemplo, você falou muito de métrica, né? A gente discutiu bastante de métrica, mas só para você conseguir dar uns 3 exemplos ou alguns exemplos práticos aí de o que é um exemplo de uma métrica, né? Que a galera costuma usar aí para medir performance ou alguma coisa assim. Só para ficar mais palpável para quem está vendo. Legal. Métricas, acho que vou citar 2 ou 3 aqui para não tomar muito tempo também. No sentido de, acho que as que mais são populares hoje é lead time e throughput. Tá? Basicamente, lead time é o tempo de atravessamento de um item dentro de um fluxo de desenvolvimento. Do momento que ele é iniciado o desenvolvimento dele, é o momento que ele entrega o valor para o cliente. Então, quanto tempo isso demora? E o throughput é a capacidade que eu tenho, quantos itens eu consigo entregar dentro de um range de tempo, dentro de um período de tempo, dentro de uma semana, dentro de uma quinzena, dentro de um mês. Esse é meu throughput. E aí, dentro dessas relações, eu tenho outros gráficos que vão ser cumulativos, vão ser individuais semana a semana, vão ser quinzenais, que vão conseguir me permitir projeções. Então, por exemplo, o lead time vai ser encarado de diversas formas. Então, vai ter o lead time daquele item, daquela tarefa, daquele card, como quiser chamar. Eu vou ter o lead time de todo o fluxo. Eu vou ter o lead time em percentis, aí entra um pouco de estatística. Então, nunca com exatidão. Acho que esse é um recado também importante. Métricas, a gente nunca vai olhar ela com exatidão. A gente sempre vai estar buscando tendência. Então, quando a gente ouve lá no Jornal Nacional falando, né, o fulano de tal tem chance de ser eleito com 3 pontos percentuais para cima ou para baixo. Basicamente, a mesma coisa com a agilidade, a gente vai usar percentuais. Então, com quantos por cento de chance o time entrega essa tarefa em até 7 dias? Perfeito. Então, se a gente fechar o papo aqui, obrigado pela sua presença. Obrigado, Denis. Obrigado, Maron. Obrigado, Thomas, principalmente pelo convidado principal aqui para a gente falar de agilidade. E para a gente fechar o assunto aqui, a gente faz essa pergunta para todo mundo. O Tarek não teve presente, mas ele que inventou essa história. Se você tivesse que fechar isso numa palavra, né? Hoje, nos tempos atuais, o que é tecnologia para você? Tecnologia é meio. Não tem outra palavra. Porque, de fato, tudo se inicia sem tecnologia e tudo termina sem tecnologia. Tecnologia ela é só o meio. Ela só conecta as coisas para que as coisas se realizem, para que as coisas aconteçam. E a gente precisa entender como cada dia mais usar esse meio da melhor forma para que a gente consiga promover um futuro que, de fato, ele consiga ser humano a nível de usar a tecnologia para apoio da humanidade, para a gente não substituir a humanidade pela tecnologia. Então, eu acredito que tecnologia é meio. Legal, gente. Obrigado pela presença de todo legal. mundo. Obrigado. Valeu, e tenha um pessoal. ótimo final de semana, gente. Até mais. Vocês também. Valeu, gente. Falou.